Gente, hoje estou recebendo aqui um grande amigo, Rodolfo Bastos, essa amizade que foi se misturando com um profissional e uma grande admiração que tenho pela pessoa e pelo profissional Rodolfo, pelo pai de 2 filhos, marido, atleta, sempre, você já é um pouco mais velho que eu, né? Então, eu vou me Apesar de não parecer, eu vou me inspirando aqui um pouco nos seus passos, você não sabe disso, mas você é uma grande referência para mim, então é um prazer enorme ter você aqui, Rodolfo, para esse bate-papo leve, que a gente vai falar sobre nossa indústria, sobre o mercado, sobre ser um ser humano nos dias de hoje. Então a gente vai fazer esse bate-papo aqui realmente de forma bem descontraída, um prazer te receber. Obrigado, querido. Uma honra estar aqui com você. Mas eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória, Rodolfo, para quem não te conhece, para dar um pouco de contexto, né? A gente se conheceu, você passou aqui quase 20 anos na XP, então nosso relacionamento se aprofundou por isso. Só que antes disso você foi trabalhando no Wealth da Gap, né? Em uma época que o Wealth ainda era menos conhecido no mercado brasileiro. Depois foi morar nos Estados Unidos, acho que isso trouxe uma ótica diferente desse nosso mundo. Então conta um pouco pra gente e no final, acho que os próximos passos são sempre os mais importantes, né? Sobre você contar um pouquinho da Oyster, o que te motivou a começar a Oyster Academy, né? Então conta um pouco pra gente poder entrar aqui no bate-papo. Rafa, primeiro obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com você. Eu acho que você já falou algumas palavras aqui e veio um filme na minha cabeça. Eu lembro na minha última posição na XP, em que eu fui o head do Private B2B, quando eu sentei nessa cadeira, as primeiras pessoas que eu liguei foi para você e para o Carlos e convidei vocês para uma reunião, não só pelo conhecimento técnico, por quem a Critéria é no mercado, mas pela amizade. Porque eu sabia que todas as informações que eu desse naquele momento, eu teria uma resposta verdadeira. Eu não teria uma resposta ou um guia onde vocês tivessem interesse. E outro motivo aqui, você comentou sobre a gente vai conversar da vida pessoal, da vida profissional, de desafios, da nossa carreira, da nossa classe, né, de assessoria e consultoria de investimentos. E eu tenho convicção que hoje, na Oyster Academy, poder escolher com quem eu quero estar, escolher os clientes com quem eu quero trabalhar, escolher os amigos profissionais com quem eu quero estar, é um privilégio. E eu quero estar com pessoas que eu tenho convicção que fazem bem feito, que são éticas, que são corretas. E quando eu pego o trabalho que você, seus irmãos, todos os sócios da Critéria vêm fazendo, é um trabalho de muita ética. A gente erra como qualquer ser humano, mas você erra com boa índole, você erra com ética. Né? Você acha que a bolsa vai subir, a bolsa cai. Você acha que tem que montar uma estratégia X, a estratégia Y teria sido melhor, mas isso faz parte da vida. Então, poder estar com pessoas que fazem um trabalho sério, bem feito, que cresce sem pressa, que cresce da forma certa, com pessoas certas, é uma honra. Então, saiba que ter uma apresentação onde eu sou seu amigo e ter a Critéria e o Rafa do meu lado é um prazer. E aí você falou sobre a vida pessoal e a vida profissional. Eu tenho convicção que na nossa profissão é uma profissão onde você tem conexão com outro ser humano que é o nosso cliente. Então, se é uma profissão de um advogado, de um pediatra, de um professor de tênis ou de um assessor de investimento, no final do dia você tá se relacionando com outro ser humano. E você saber se relacionar com outro ser humano, de ter escutativa, de entender quais são os objetivos de vida daquela pessoa e realmente montar algo sob medida, é o que vai fazer a grande diferença. E poucas pessoas fazem isso ainda. Agora, deixa eu voltar para a sua pergunta, que você perguntou a minha história, mas é isso, eu estou há mais de 25 anos no mercado. Eu comecei em 2006 esse mundo de Wealth Management, onde eu me dedico 100% a cuidar da vida de famílias. Então, são 20 anos respirando, escutando, lendo, dormindo, sonhando com esse assunto. Eu vivi o mercado brasileiro, eu vivi o mercado americano. Eu acredito que tem muito a aprender com o que os Estados Unidos têm feito, não por serem melhores, mas porque começaram antes. Então, tem aprendizado que a gente vem trazendo para o Brasil e vale a pena continuar trazendo. Não porque eles fazem melhor de novo, mas porque eles já escorregaram nessa casca de banana, então a gente aprender aqui. E eu acredito que a Oyster nasceu exatamente com o objetivo de traduzir esses 25 anos de experiência em uma metodologia que eu quero ajudar com que os assessores e consultores de investimento sejam respeitados. Eu digo que o ser humano tem alguns órgãos sensíveis, o cérebro, o pulmão, o coração e o bolso. E nós somos o médico do bolso.
Nós temos que aprender a nos relacionar com o cliente, nós temos que aprender a ter uma escuta ativa, entender os objetivos da família e cuidar de forma genuína. Aliás, está me vendo na memória que saiu um estudo de Harvard recente, onde diz que os melhores profissionais de venda, líderes, heads, são os que genuinamente falam o que acredita. Você não está tentando vender, empurrar um produto. Você não está tentando bater uma meta. Você literalmente está fazendo para o cliente o que você faria para você, para sua família. E isso faz com que o profissional seja mais bem sucedido. Então essa questão toda de ética entre amigos, que vale para a ética do cliente, eu não tenho a menor dúvida. Na verdade, eu tenho convicção que é isso que vai fazer com que o profissional tenha sucesso no longo prazo, para que não seja um voo de galinha. Você falou dessa questão humana, né, que é muito verdade. A gente gosta de esporte e eu precisei escolher um personal para me ajudar, uma ajuda profissional para poder chegar num próximo patamar. E além da capacidade técnica, o segundo fator ali que eu levei como prioridade era o nível de energia que essa pessoa tinha, né? E isso obviamente transborda para vários outros aspectos e profissões, que é você se dar bem com a pessoa. Hoje em dia, o pessoal, principalmente pensando na ótica do cliente, ele atrela muito a instituição que ele está. Né? Sou mal atendido no banco Y, sou bem atendido no banco X, mas eles não prestam atenção da forma devida da pessoa. Né? Uma pessoa em um banco muito ruim, às vezes ele vai te atender muito bem, porque ele te escuta, vê as suas demandas, o que você efetivamente precisa no curto, médio e longo prazo. Quando a gente compara no mercado lá fora para o mercado brasileiro, na cabeça de um assessor ou de um financial advisor lá fora, qual você acha que é a principal diferença e se isso é um fator, essa questão mais humana de relacionamento, e como você vê uma questão mais processual, né? A gente esteve junto na Impact lá fora e eu senti esses dois pilares convergindo. O brasileiro, ele vendo muito para uma ótica de relacionamento, mas pouco processo, e lá fora dando um valor para diferentes pilares aqui do atendimento. Cara, primeiro, o seu professor da academia, ele que no final do dia vai fazer a diferença em de você ter ele como personal ou como uma pessoa que vai te treinar. Mas é importante que o básico exista. O básico é uma academia limpa, com bons aparelhos, que tenha um vestiário que você possa tomar banho e ir para o trabalho. O médico, eu acredito que é ele que vai fazer a diferença no relacionamento com a família. Mas ele precisa trabalhar em um hospital que tenha toda a estrutura para dar suporte, seja de maquinário, seja de acessibilidade, seja de ferramentas para que aquele médico possa trabalhar bem feito. E no nosso mercado é exatamente a mesma coisa. Então esse é o primeiro ponto. Eu acredito que é importante que você esteja em um ambiente onde o básico existe. Existe uma boa equipe de gestão, uma boa equipe de gestão de crédito, uma plataforma que eu acho que produto hoje é commodity, mas precisa existir a commodity, precisa existir essa boa plataforma. Você precisa ter uma equipe de suporte, uma equipe de atendimento, uma equipe de compliance, uma equipe de risco. Isso é básico. Tem muita gente que fica muito tempo na reunião vendendo e se gabando de ter aquilo. Aquilo é o básico. É igual você pegar uma caneta Bic e você começar a vender para o cliente, essa caneta escreve. O que é isso? É o básico. E eu acredito que você ter desde o suporte, uma academia, ter um maquinário, um hospital, ter tudo isso é o básico. Então, sim, eu concordo com você que a qualidade e o serviço e a conexão que o médico, que o personal e que o assessor vai fazer com o cliente final faz a diferença. E aí, te respondendo com relação ao que eu vejo lá fora, e que eu acredito que faz uma grande diferença, é a responsabilidade que o assessor de investimento tem com o papel e com a função dele. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega casos onde JP Morgan, Goldman, até a Charles Schwab em alguns casos, e eu venho para o Brasil, tá? Você pega multifamily offices como Turim, Ultra High de alguns bancos, enfim, pessoas que realmente fazem um trabalho excepcional, assim como a Critéria. Qual é o grande diferencial? O assessor e o consultor de investimento, eles têm a responsabilidade de se relacionar com o cliente. Eles têm o conhecimento técnico para falar de qualquer assunto,
mas eles não são os responsáveis por fazer a parte jurídica, eles não são responsáveis por fazer a gestão de crédito, eles não são responsáveis por olhar cenário econômico, político ou uma gestão de ações. Eles têm que ter o conhecimento para representar esses gestores com o cliente. Eles têm que ter o conhecimento para entender a demanda do cliente, levar para a gestão e delegar, dar e confiar credibilidade para que o time de gestão possa fazer a gestão para o cliente dele. Mas a responsabilidade de só se relacionar com o cliente não existe ainda na maior parte dos casos. Como é que funciona hoje? O assessor ele vai, faz uma reunião, muitas vezes uma reunião com pressa, não é uma reunião com calma, que eventualmente possa chegar a 2 horas, porque ele tem muito mais cliente na carteira que deveria ter. Então ele tem que correr, porque tem uma ligação no escritório, tem uma boletagem para fazer, tem uma outra reunião. E como é que você faz uma alocação financeira? Não é rotulando o cliente como conservador, moderado, agressivo. Você faz uma alocação financeira com base em planejamento patrimonial, saber da vida do cliente. Você só sabe da vida do cliente se você tem tempo dedicado numa reunião, numa ligação com aquele cliente. Além da escutativa e outros derivados aqui. Mas vamos lá. O cara foi, o profissional fez uma reunião, ele voltou para o escritório, ao invés dele pensar em como fazer um follow-up com esse cliente, ele começa a fazer boleta de algum outro cliente. Ele é um boletador, ele não tem um time de suporte, um assistente. Depois que ele faz a boletagem, ele tem que passar como gestor. Ele tem que pensar se ele vai alongar ou encurtar a dureza de um papel, se está na hora de sair de pós para pré, para inflação, porque o cenário econômico está mudando, que é um fundo A para o fundo B, o ativo A para o ativo B. Está errado. Ele tem que ter conhecimento de representar o time para o cliente, estou sendo repetitivo aqui, mas não ter a responsabilidade de ser o gestor. São coisas diferentes. E pode pegar os melhores profissionais, as pessoas que têm 1, 2, 3, 4, 5 bi, eventualmente, de carteira lá fora, e aqui no Brasil, são pessoas que têm uma função muito específica e sabem trabalhar em equipe. Deixa eu fazer um gancho aqui ainda rápido que é importante. A maior parte dos lugares até tem essa equipe, mas eventualmente não é equipe tão qualificada a ponto dele delegar a credibilidade. Porque é alguém ou ainda novo, que não enfrentou uma crise, que não passou por tempo suficiente para ter experiência, ou é alguém que é obrigado a respeitar uma ordem que vem de cima. E a ordem que vem de cima é alguém querendo fazer receita, bater a meta, vender um produto específico. E não necessariamente montar uma cesta de papéis ou estratégia que faz sentido para aquele cliente. Então, te respondendo, o que eu acho que a gente tem para aprender lá fora, e com algumas casas no Brasil que fazem isso bem feito, é a responsabilidade específica do assessor e do consultor junto ao cliente e saber trabalhar em equipe. Perfeito. E claramente, para quem está nessa indústria e se preocupa, né, com relacionamento de longo prazo, em conhecer efetivamente o cliente, vê que o processo está errado. Eu tive um cliente recente, um cliente grande, recebeu uma herança, né, dos avós, e ele falou, estou fazendo roadshow em family offices. E ele foi conversar com a gente, e já na primeira reunião, ele falou, esse é mais ou menos o meu contexto, quero que você me venha com uma carteira. Foi assim que eu fiz com os outros family offices e quero te testar também. E eu falei, olha, eu não consigo fazer esse processo. Né? Assim, se os outros fizeram, para mim, claramente eles estão vindo com a mentalidade errada. Que é como eu cresço, como eu capto o cliente logo, como né, eu já vou para a próxima etapa. E para eu exercer nosso papel bem feito, eu preciso gastar tempo, preciso te conhecer melhor, e essa primeira etapa é mais importante do que a segunda. Né? Se a gente vai botar num papel A ou B, CNTNB de 2030 ou 32, faz pouca diferença no longo prazo do cliente, mas conhecer ele bem faz muita diferença, né? Na questão de liquidez do cliente, às vezes você tem que, pela sua experiência, conhecer o cliente mais do que ele mesmo, né? O mercado tenta categorizar o cliente como conservador, moderado e agressivo. O seu conservador é diferente do meu. Perfeito. Né? O que vai ditar isso é a sua dinâmica familiar, a sua estrutura familiar. Então, o mercado ele ainda olha muito, seja o assessor, seja o cliente, para o produto. E aí, acho que isso é a fórmula perfeita para ter algum tipo de desalinhamento, algum tipo de atrito ao longo do processo. E aqui quero te fazer uma pergunta, né? O quanto a carteira, percentualmente, conceitualmente, é subestimada ou não, e que outros pilares você acha que o assessor deveria estar investindo mais tempo, se dedicando, se aprofundando na vida do cliente?
Essa resposta é longa, hein? Eu vou começar indo direto ao ponto da sua pergunta. Grava viés de ancoragem, que eu vou querer em algum momento falar sobre isso. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que falta o assessor ele ter um autoconhecimento de quem ele é. Ele é uma pessoa que ele quer ser mais broker ou mais banker. Ele é uma pessoa que quer pegar a ordem do cliente e colocar com velocidade no spread baixo e ter muitos clientes, não tem problema nenhum, mas é um tipo de profissional. Ele quer ser mais banker, tem poucos e menos clientes, gastar tempo, entender, fazer planejamento patrimonial, ter conhecimento técnico jurídico, quase ser um psicólogo da família mesmo, e não só pegar um percentual do patrimônio, mas pegar o patrimônio como um todo, é um outro percentual, é um outro perfil. Se é uma pessoa que gosta mais de atender PJ, que é uma conversa não muito fiel ao trabalho dele, é mais fiel ao produto, né? Você tem que buscar produtos que fazem mais sentido para aquela tesouraria. É um perfil, se você é um perfil... Então, assim, eu acho que a primeira resposta é o profissional ter um autoconhecimento de quem ele é, o que ele gosta de fazer, o que ele quer fazer. E tudo bem escolher um ou outro. Eu digo que você não pode mais ser um jogador de futebol. Agora você tem que escolher se você é um atacante, um meio de campo, um zagueiro, um goleiro. E não tem problema nenhum. Tudo bem se você quiser ser um goleiro, mas não adianta você ter um perfil de atacante e te botar no gol. Não adianta pegar o Cristiano Ronaldo e botar no gol. Ele não vai mais ser um bom jogador de futebol. Ele é um bom atacante, não jogador. Então esse autoconhecimento é fundamental. E eu vou pegar um gancho no seu exemplo, que eu não acredito que existem 3 perfis, conservador, moderado, agressivo, para 8 bilhões e meio de pessoas no mundo. Na verdade, existe o produto moderado, o produto agressivo, o produto conservador. E você pode pegar aquele produto e montar uma carteira para o cliente, respeitando o horizonte de investimento, a liquidez necessária, seja qual for uma chamada de capital, e você monta com aqueles produtos uma carteira. E aqui eu quero fazer um paralelo que eu gosto de fazer na minha mentoria, que quando o cliente chega e fala, eu quero te pedir uma carteira, igual eu já pedi para outros familiares, eu quero que você faça, a sua resposta está perfeita, você tem que saber se colocar. Só que você só se coloca quando você tem um autoconhecimento. E se o cliente não quiser a sua forma de trabalhar, tudo bem. Nem todo cliente tem que ser seu cliente e tudo bem, não tem problema. Você não tem que aceitar jogar todos os jogos que te chamam para jogar no gol se você é um atacante, tudo bem, é verdade. E aí o paralelo que eu faço para o meu cliente é o seguinte, cliente, se eu aceitar o seu pedido de montar uma carteira com base em um financeiro que você me deu, sem saber o quanto que esse financeiro representa do todo, se você tem imóveis, se você tem dinheiro fora, se você é casado, se você tem filhos, se você pretende ir morar fora, se você tem reserva cambial, se eu não souber nenhuma informação, olha essa frase que eu vou falar, eu estou desrespeitando o seu patrimônio, estou desrespeitando a sua família, o seu legado. Faz o seguinte, cliente, digamos que você contrate um advogado para fazer um parecer jurídico. Esse advogado não pergunta o seu regime de casamento, se você tem filhos, se você tem imóveis, se os imóveis estão numa pessoa jurídica ou numa pessoa física, ele não faz nenhuma pergunta. Você concorda que vai vir um parecer frágil? Se você chama um médico para fazer um diagnóstico da sua saúde, e esse médico não pede exame de imagem, exame de sangue, não pergunta a sua rotina, você concorda que vai vir um diagnóstico da sua saúde frágil? É a mesma coisa. Nós, seres humanos, temos alguns órgãos sensíveis, o cérebro, o pulmão, o coração e o bolso, e nós somos o médico do bolso. Então, cliente, para entender se a gente tem que ter ou não uma classe de ativo, ter ou não liquidez, eu preciso entender o todo. Eventualmente, em uma conversa, eu entendo que você precisa ter uma previdência, dados seus objetivos, horizonte de tempo. Só que se você já tem previdência em algum outro lugar, eu não vou colocar aqui. Se você precisa de liquidez para uma chamada de capital, para fazer uma obra em casa, se você já tem liquidez em outro lugar, talvez não caiba aqui. Então, se eu aceitar o seu pedido de montar uma carteira sem entender o seu todo, eu estou desrespeitando o seu patrimônio, o seu legado, a sua família. E eu está errado. E eu não vou fazer isso com você. E se alguém está fazendo, não é a minha forma de trabalhar. E aí, só pegar o gancho da ancoragem, posso? Existe eu sou fã de neurociência, eu sou fã de viés comportamental. Na verdade, eu acredito que isso que traz um grande diferencial no relacionamento com o cliente. E existe um viés comportamental chamado viés de ancoragem. Quando os nossos concorrentes apresentam uma carteira para aquele cliente, eles apresentam uma carteira com base no passado, nos últimos 12, 24, 36 meses, 5 anos, 10 anos. E aquela rentabilidade está ancorando o cliente, fazendo o cliente acreditar que será aquela rentabilidade para o futuro. Só que é um fato que os últimos 10 anos não serão iguais aos próximos 10 meses. E aí o cliente que pegou os últimos 10 anos, anualizado, e viu uma rentabilidade maravilhosa,
Só que ele não viu nos últimos 10 anos que teve volatilidade, que teve crise. Não foi uma linha reta. E poucas vezes é explicado. E normalmente a carteira do passado é feita com a carteira bonita. Então, hoje, no dia de hoje, se nós tivéssemos que montar uma carteira do passado, provavelmente ninguém está botando pré-inflação, que estaria puxando para o negativo. Agora, para frente, talvez faça sentido ter. Se você tivesse que montar uma carteira hoje de multimercados, provavelmente você deixa o multimercado que foi mal dos 12 meses de fora. Talvez seja um excelente multimercado para estar de hoje para frente na carteira. Então você está ancorando o cliente com um passado bonito e não necessariamente será aquilo para frente. E aí você entra numa linha da reunião, que eu não vou derivar aqui que é grande, mas ensinar o cliente. Eu acho que tem que ter uma educação para o cliente, que poucos dias que justificam longo prazo, que crise não é exceção, que crise é regra, ensinar o que é juros compostos, ensinar o que é um diferimento fiscal. Cara, existem muitas coisas que numa reunião precisa ser dita para o cliente. Perfeito. Isso mostra também a responsabilidade do cliente de se aprofundar, né? Ele ter a capacidade de julgar se aquela proposta é ideal ou não, e até mesmo decidir se o assessor é compatível com ele, né? E aqui entra uma dificuldade maior, porque o nosso atendimento, o nosso serviço, ele não é de curto prazo, né? Muita gente tenta olhar a comparação do CDI ou do benchmark do mês a mês, mas ele é um projeto muito mais longo, né? E aí você começa a entrar em alguns pilares de governança familiar, de sucessão. Isso vai muito além da carteira, né? Tem um dado que a gente estava conversando aqui, né? Que uma pesquisa da Vanguard mostrou que 70% do patrimônio é destruído quando ele chega no final da segunda geração. E na terceira geração, 90%, eu falei 70 ou... 70 na 70 na 90 segunda na e terceira. 90 na terceira. Então, pensando você como primeira geração construindo patrimônio, você deveria tentar mudar esse processo que a média das pessoas seguem, né? Então, e aqui entra o educacional próprio do cliente, como ele envolve os filhos dentro do patrimônio. Volta e meia a gente tem algumas famílias que os filhos não têm nem ideia do patrimônio dos pais, né? E ele fala, eu não quero atrapalhar a educação, eu não quero, eu quero que eles sigam um caminho próprio. Qual você acha que deveria ser o papel do assessor nesse processo? Você já viu algum caso que Claro. alguém foi muito ativo, alguém conseguiu organizar uma reunião trimestral com a família inteira e se aproximou a família desse aspecto? Porque quando a gente fala em perpetuar o patrimônio, parece até uma frase meio batida, né? Mas, de fato, essa tem que ser Sim. o objetivo, né? Como a gente perpetua e ajuda as próximas gerações a serem cada vez melhores e mais saudáveis do que a gente, né? Tem uma outra frase que eu acho que fala um pouquinho desses 70% na segunda geração e 90% na terceira, que dias difíceis fazem homens fortes e homens fortes criam dias fáceis e dias fáceis fazem homens fracos, né? Qualquer coisa do gênero. Isso. E é um pouco disso. Eu acho que não existe uma resposta única para isso, e não existe certo e errado. Eu acho que cada família sabe o que faz. Eu entendo as famílias que não queiram envolver os filhos no patrimônio quando é muito grande, porque querem fazer com que os filhos corram atrás dos objetivos e do patrimônio deles sem se acomodar com o patrimônio existente, mas ao mesmo tempo aquilo é uma realidade. Então, você deixar o seu filho ciente do que você tem para que ele possa utilizar e usufruir da melhor forma possível, criando e multiplicando aquilo, também pode ser uma verdade, né? Mas a verdade é que nós, seres humanos, a gente acaba querendo que os nossos filhos façam parecido com o que a gente fez no caso de ser bem-sucedido. Uhum. Então, se eu enfrentei dias difíceis, se eu construí isso porque eu tive dias difíceis, eu quero fazer meu filho ter dias difíceis para ele construir isso igual, mas essa é a minha história, não é do meu filho. Uhum. Será que eu não posso criar uma forma dele de dar mais educação para ele, de dar mais oportunidade para ele, dar mais conhecimento para ele, se justa fora, que talvez eu não tive aquela oportunidade, e ele cuidar melhor e multiplicar, triplicar o patrimônio existente, né? Então, eu não acho que existe uma resposta certa ou errada em termos
de herança. Eu tenho a minha forma de pensar, inclusive eu acho que tem vários exemplos bem-sucedidos de famílias que criam regras onde a segunda geração só pode tocar nos rendimentos daquele patrimônio, fazendo com que o principal seja sempre preservado. O próprio fundo de pensão da Noruega tem essa regra e várias outras famílias têm essa regra. Mas eu acho que o papel do assessor é importante. Tá? Eu acho que o papel do assessor não é fundamental no sentido de obrigatório, mas é muito importante. Até para ele ser um intermediador, às vezes para ele clarear a cabeça do patriarca e da matriarca com relação a isso. É o seguinte, de novo, né? Nós seres humanos acreditamos que se eu cheguei dessa forma aqui é porque a minha realidade é certa. E aí você, como assessor, que já viu vários outros casos, abrir o olho do cliente e falar, calma, olha esses outros exemplos aqui de quem não teve a sua realidade, que também já tiveram sucesso, por que não fazer igual? Como esse exemplo que eu acabei de dar, de preparar os herdeiros para multiplicar, triplicar o patrimônio, em vez de construir um patrimônio igual sozinhos. Mas eu entendo que tem perfis de filhos diferentes, o meio onde ele circula são diferentes, tem várias outras nuances que implicam, mas te respondendo, sim, eu acredito que o assessor pode ter uma responsabilidade importante e é aí que ele vai se destacar, tá? É aí que ele vai se destacar, porque se ele aceitar apenas gerir o patrimônio daquele patriarca, daquela matriarca, que é a função dele, ele vai ter uma limitação muito pequena e talvez ele não esteja exercendo o potencial da profissão. E aí eu vou me alongar aqui. Tem um family office nos Estados Unidos, que agora me fugiu o nome, onde ele tem um objetivo de cuidar dos investimentos ilíquidos, líquidos e propósitos da família. Você está falando sobre a segunda geração e terceira geração, mas eu vou além. Eu vou até de um casamento. Às vezes você tem um pai que abandonou a carreira para seguir a esposa, que é uma executiva de uma multinacional, está seguindo está rodando o mundo, ou vice-versa. E quando aquela pessoa volta para o Brasil, abandonou a carreira, abandonou a medicina, e aí o que ela faz da vida? Eu vejo pessoas que se aposentam aos 60, 70 anos e a cabeça vazia é um problema. Quando você está lidando com essa família e você enxerga que existe isso, em vez de você apenas se atentar e se acomodar em cuidar do patrimônio líquido, por que não buscar um propósito para aquela família, para aquele pai, para aquela mãe, para aquele casal, um propósito mesmo de ajudar uma ONG, de ser voluntários em algum lugar, de ocupar a cabeça. Acho que as pessoas vão ficar gratas, mais fiéis a você. Eu vejo hoje o índice de jovens, estou falando jovens de 12 anos, com burnout. Onde já se viu ter burnout com 12 anos? Né? Mas sim, com depressão, é impressionante. A culpa é da tela, a culpa é da educação, eu não sei. Mas a verdade é que você, como assessor, vê um pai e uma mãe preocupado com a saúde mental do filho, ao invés de você, legal, escutar aquela história e voltar para fazer gestão da liquidez, sim, você tentar ajudar aquelas pessoas em como pode ajudar o filho, a filha. Como que você pode ajudar a saúde mental do filho? Não é indicando médico, não. É chamando para conversar no seu escritório. Poxa, deixa eu chamar uma vez por semana ele aqui para ensinar sobre finanças, para mostrar para ele como é uma faculdade de economia, para mostrar ele como é que é o mercado de trabalho. Pô, eventualmente no verão, bota ele para trabalhar aqui, ele não vai aprender nada, mas ele vai ocupar a cabeça. Eu vou tirar ele das telas, vou tirar ele de casa. Teve um caso recente de uma mentorada minha, em que durante uma reunião, o cliente virou para ela e falou: meu filho tem 13 anos de idade e eu gostaria muito que ele aprendesse sobre finanças. Ela escutou aquilo, deu um mês, ela ligou para o cliente e falou: você me comentou aquilo, tal, não sei o quê, o que você acha do seu filho vir agora durante as férias e passar uma tarde aqui comigo, eu poder dar uma aula para ele, botar ele para circular nos escritórios, nas diferentes áreas. E ela fez isso 2 vezes com o filho. Um mês depois, o cliente ligou dizendo que estava extremamente grato, que ele já tinha comentado sobre essa necessidade com outros vários bancos onde ele tinha dinheiro, nunca ninguém tinha se prontificado a ajudá-lo como ela tinha ajudado, e por isso ele resolveu migrar 100% do patrimônio dele, onde estava com ela em outros 2 diferentes bancos, para ela, e ainda trouxe o dinheiro dos irmãos. Simplesmente por ter tido uma escuta ativa de cuidar do maior bem, que é o filho, e não apenas se atentar no dinheiro. Então,
mais do que entender que é uma responsabilidade do assessor, eu acho que é uma ajuda genuína e uma oportunidade de ser diferente do mercado. Perfeito. Eu acho que você comentou, né, que os pais tentam fazer com que os filhos sigam o mesmo caminho, né? Isso me lembrou, você comentou de um estudo de Harvard. Eu fiz um curso em Harvard agora chamado Building a Legacy, que ele é feito para grandes famílias que têm algum tipo... Eles querem se aprofundar em como gerir ou criar uma governança melhor para os filhos, seja familiar, seja na empresa, às vezes mistura os dois. E né, pediram para dividir um pouco dos casos, como eles se organizaram. E uma moça australiana virou e falou que ela fez muito dinheiro, ela e o marido, empreendendo. Então, o que eles fizeram? Eles vão deixar um valor significativo para os filhos empreenderem. Então, se o filho seguir uma trajetória de executivo, eles não vão destravar aquele valor. Então, é feito para eles empreenderem. E o resto, eles vão separar para a vida deles e grande parte eles vão doar para instituições, Perfeito. etc., carentes. E isso causou uma discussão na sala, né, falando exatamente isso. Você está incentivando todo mundo. Isso é um trust, ou não? Não era um trust. Tá. Não era um trust porque eles já Era o desejo, eles não? tinham... fez em vida isso. Exato, Tá bom. exato. Então eles tinham familiar, já estavam organizados, Tá os filhos bom, já tá estavam bom. se formando, então isso ia acontecer muito em breve. E aí, essa foi a grande discussão, estarem jogando os filhos nessa direção, né? E eu acho que a gente tem que dar as ferramentas o suficiente para os filhos escolherem o caminho que naturalmente eles acham, né? Não necessariamente ele é um empreendedor, né? Exato, né? Então... Muito digno dos pais querer o melhor para os filhos, mas não necessariamente o filho vai querer esse caminho. Então, tudo isso entra em uma caixinha que eu acho que, principalmente o brasileiro, a gente falou das diferenças do Brasil lá fora, né? Essa questão de governança familiar não é bem explorada. E isso a gente vê volta e meia, famílias bilionárias no Brasil brigando, os filhos não falam com os pais, né? Os irmãos todos brigam por causa de patrimônio. E eu acho que isso, de certa forma, foi falta de planejamento, de organização décadas atrás que poderia ser evitado, né? E um dos cases lá também curiosos, né, falava o quanto a família deveria se abrir ou deixar com que outros membros possam agregar nessa dinâmica. E aí uma moça levantou e falou assim, olha, eu sou uma nora, né, então eu sou casada com um filho de uma família muito grande e eu trabalho no family office deles. E aí entrou-se na discussão de regime de casamento, né, como deveria se comunicar e etc. Mas acho que essa é uma discussão muito rica, né, e que o brasileiro se dedica pouco a isso. E que isso você destrói, se mal planejado, duas coisas que a gente falou são super importantes. A rentabilidade da carteira, né, e um outro patrimônio que é a dinâmica e relação familiar. Né? Se você consegue destruir esses dois sem se planejar. E aí você tinha comentado na nossa conversa anterior sobre quais são os motivos que destroem um casamento. Ou relação familiar, que é o dinheiro. É de um livro de James Hughes, né, que chama Family Wealth. Naturalmente, quando você pensa em wealth, ou patrimônio, você pensa em imóveis, participação societárias, você pensa em dinheiro. E ele quebra isso em outros pilares, como a relação familiar, essa parte de um patrimônio, né, os valores de uma família, né, ele chama de family brand. Essa família é vista como uma família que é muito acadêmica. Essa família é uma família que contribui muito para a comunidade. E isso falta um pouco esse tipo de conversa dentro da família. Quem a gente quer ser, o que a gente quer preservar. Né? E às vezes uma viagem familiar por ano, né, você aproxima todo mundo junto, né? É uma reunião sobre o patrimônio da família com os filhos, você aproxima todos de um grande objetivo, né? O que a gente quer com isso? Né? E eu acho que essa é uma das maiores diferenças, distâncias da cultura brasileira para a cultura americana, né? A cultura americana é feita
esse build to last, né? Como a gente preserva isso aqui para próximas e próximas gerações. E a brasileira, ele pensa muito a curto prazo, ele pensa de uma forma de visão de túnel. Pensa na rentabilidade, né? Em rentabilidade e entra uma outra questão que quando você não se planeja dessa forma, e voltando para o seu ponto, né? Quem sou eu como cliente, quem sou eu como assessor e como naturalmente o mercado se adapta e junta essas duas pessoas, faz com que tem um outro dado que eu peguei, acho que é de um relatório do UBS, que comenta que 70% da segunda geração troca de financial advisor quando recebe a herança. Né? Então isso mostra a distância que a família tinha, ou a segunda geração tinha do patrimônio, ou que esse financial advisor, ele nunca pensou na família como uma unidade. Né? Ele tinha um cliente, que ele tinha relacionamento, saía para jantar, conhecia esse cara muito bem, mas, e por isso que a gente começou falando, né, que a gente vai misturar trabalho e pessoal aqui, porque esse cliente, ele é uma composição da família dele, dos objetivos da família, né? Se a mulher está tendo que mudar de cidade por causa de emprego, é algo que ele vai ter que se considerar ou ponderar. Isso tudo se mistura. Então, você conhecer muito bem um cliente, que você sabe o time de futebol dele e o perfil dele, é muito raso para a gente fazer o trabalho bem feito. Né? Total. Cara, e eu vou pegar um gancho aqui no que você comentou sobre formas de gerir patrimônio e dar responsabilidade para outros membros da família. Nos Estados Unidos, que eles pensam no longo prazo, não no curto prazo. Não importa se você tem $100 mil, $1 milhão ou $10 milhões, a gestão financeira ela é dividida em caixinhas. Então você tem a caixinha da faculdade, a caixinha da aposentadoria, a caixinha da liquidez imediata, a caixinha do lazer ou da obra de casa, ou da compra da casa no futuro. E você faz uma gestão da liquidez, do horizonte de tempo, do risco, de acordo com os objetivos e o prazo de cada caixinha. Isso faz com que o cliente entenda o risco que ele está correndo. Enquanto, comparando com o Brasil, a gente bota tudo no mesmo saco e fala um percentual do CDI. O CDI é 15, o CDI é 10, o CDI é 3, a gente continua falando um percentual do CDI que está errado. 110% do CDI com o CDI é 15 é uma rentabilidade de 16,5. Se o CDI é 10 é 11, se o CDI é 3 é 3,3. Se render 3,3 ao ano, 11% ao ano, 16% ao ano, vai levar o patrimônio do cliente para colagens completamente diferente. Então, quando você separa em caixinha, é uma gestão mais inteligente, faz com que o cliente tenha uma visibilidade, um entendimento melhor do que ele está fazendo e, obviamente, ele tenha uma aceitação para o longo prazo maior, em vez de ficar olhando o percentual do CDI de curto prazo. Então, esse é um gancho, eu acho que é um aprendizado que a gente vale não só a nível do assessor, mas a nível do cliente pedir isso também. E uma outra coisa com relação a legado, isso aqui eu quero dividir com você. Eu estava conversando com um advogado americano, responsável por constituição de trust. O que é o trust? Num bom português, o trust seria mal comparado a um testamento, onde você deixa em vida regras de como você gostaria de dividir seu patrimônio. A diferença do trust para o testamento é que a pessoa vem a falecer, o testamento está ali, é executado e acabou. O trust não, o trust é uma regra que perpetua e você não precisa seguir legítimo, enfim, tem um monte de diferença, mas é o seu desejo em vida. Tem muitas famílias que fazem um desejo em vida com a foto daquele momento. Eu só quero que os meus filhos toquem no dinheiro com 35 anos de idade, depois do primeiro salário, quando tiver casado, ele só pode ter $10 mil por mês de resgate até que ele tenha um patrimônio de X, enfim, bota a regra que quiser. E muitas vezes a vida daquele filho não é numa linha como o patriarca ou a matriarca pensaram. Então, o que os advogados americanos estão sugerindo é que você indique um membro da família, por isso que eu estou lembrando que você comentou isso, para que possa não mudar a regra, mas ajustar a regra no meio do caminho. E teve um caso recente de uma cliente minha. O patriarca e a matriarca fizeram um trust, os dois vieram a falecer, e no trust era: o meu filho só pode tocar no dinheiro quando completar 37 anos de idade. Só que os pais faleceram quando ele tinha 20 anos. E ele ficou triste, ele se perdeu, a cabeça por conta dessa falta mudou e acabou que ele não conseguiu um emprego que estaria desenhado no destino dos pais para ele, e ele se perdeu na vida. Enfim, era
um cara muito rico, eram centenas de milhões de dólares, de patrimônio, porém sem acesso. Tendo que morar de favor na casa dos amigos até os 37 anos de idade. Agora, se tem um parente, uma pessoa de confiança, um amigo, que pode ir lá e falar, não, tudo bem, mantém a regra dos 37, mas dá um salário mensal para que ele possa pagar o aluguel, a comida e a escola dos filhos. É difícil você pensar em todas as Então, mas essa é uma mudança nova, que a gente no Brasil ainda não está fazendo, mesmo nos Estados Unidos poucas pessoas estão fazendo, mas acho que vale como um comentário saudável para quem nesse momento está montando um trust, uma sucessão de alguma família ou alguns clientes que estejam nos assistindo aqui que possam pensar nessa ideia para a família. A gente, juntando com aquela história da Family Brand, né? A gente tem um cliente, uma família que é super próxima nossa, a gente virou grandes amigos, que ele sempre foi muito preocupado com a educação das próximas gerações. O mais legal de tudo isso é que ele tem 30 anos de idade. E ele está ajudando, junto com a gente, ajudando os pais a pensar em incentivos para as próximas gerações. E ele nem tem filhos ainda. Então isso mostra como o processo pode ser feito hoje em dia com o trust, que você não necessariamente precisa jogar todo o seu patrimônio dentro do trust, mas você pode fazer em algum pilar, em algum percentual que seja relevante para a sua família, né? Então, eles denominaram um trust, um valor dentro do trust, e que ele só pode ser destravado para as próximas gerações se esses filhos fizessem um pool de faculdade. Então, a Ivy League e algumas outras. Então, ele falou, olha, esse patrimônio não vai afetar o futuro de ninguém se vocês não destravarem, mas quem fizer é um fund para incentivar a educação. Naturalmente, você, teu filho, etc., você vai jogar eles, né, para essa direção. Então, tem várias formas... Pô, deixa eu te cortar, tem um caso que me veio à cabeça agora interessante. O patriarca, a matriarca, eles brigaram com todos os irmãos por conta de herança. Ele não fala com os irmãos, perdeu um relacionamento familiar por conta de dinheiro. E aí ele veio a fazer um patrimônio muito grande também, e ele fez um trust, e a regra era, tinha 3 filhos, se um de vocês brigar com o outro por conta de dinheiro, perde direito à herança. Então, independente do que eles quisessem fazer, se brigassem, se entrassem num processo um contra o outro por conta de herança, quem entrasse com o processo, quem brigasse, perderia o direito à herança. E eu acho legal que quando você começa a entrar nesse tópico, o papel e o valor que um financial advisor agrega é gigante. Ele deixa de ser o 0,3% ao ano, é o MEI, ou tá cara, ou o fundo. A conversa muda. Né? Se você chegar para um avô e falar assim, olha, né, jogando para frente, eu vou conseguir evitar que seus filhos briguem e a harmonia da família vai ser perpetuada. Se você fizer X, Y, Z, simplificando aqui o contexto, quanto você acha que ele fala assim, tá bom, quanto eu pago aqui para garantir isso? 30% do patrimônio. Verdade. Né? Então, eu acho que tem uma questão no Brasil que é a falta de percepção que o valor que o Financial Advisor pode agregar. Total. Por isso, ele quer pagar o mínimo possível, o cliente, e você tem uma disputa ali que o mercado falando muito de produto, e por isso fica uma discrepância muito grande. O assessor acha que ele ganha muito pouco, e o cliente achando que ele paga muito. Ganha muito. E eu acho que o meio disso, né, quando você consegue mostrar o valor que você está agregando, fica muito mais fácil essa conversa. Por isso a transparência é fundamental. Eu acho que eu venho na Oyster Academy com uma chancela muito grande de querer fazer com que seja uma classe respeitada, fazer com que a profissão do assessor e do consultor de investimento seja respeitado, mas desde que ela seja bem feita. Então, levar transparência para o cliente, seja via transacional, via FII fixo, não importa. Fazer com que o cliente respeite e valorize o profissional que está cuidando do patrimônio dele é fundamental. Mas começa por ele se respeitar e saber o que está fazendo. Enfim, concordo 100% com o que você está falando. E eu acho que entra uma questão de confiança. Sim. Né? Se você não
no seu financial advisor, seu assessor de investimentos, você não vai querer dividir informações que são importantes para ele fazer o trabalho dele. E aí isso vai se desencadeando, né, um processo muito restritivo que destrói valor. Perfeito. Né? Então eu brinco com todo mundo, você deveria ter um bom advogado de confiança, um bom médico de confiança e um bom assessor financeiro. São 3 pessoas aqui que você tem que abrir toda a sua vida e elas vão te ajudar. Né? Vão te salvar de uma boa briga, vão te salvar de uma doença, um infarto. Isso mesmo. Não dá para você falar que você está mentindo, falando que você está fazendo academia, fazendo esporte, e o seu médico não está fazendo. É isso. Né? E eu acho que essa mesma relação deveria ser atribuída ao assessor financeiro. Né? E eu acho que tem essa provocação do lado do cliente também, de falar, olha, essas são as minhas preocupações. E eu nunca vi na vida alguém falar, a minha maior preocupação é não bater o CDI. Eu nunca vi. Perfeito. Eu nunca vi. Estou preocupado se eu tenho condição de pagar a faculdade do meu filho, que ele quer ir para os Estados Unidos. Perfeito. Eu tenho que fazer essa conta nos próximos anos. Eu estou preocupado com a relação com os meus irmãos, estou preocupado com a empresa, né? Perfeito. Muitas vezes a empresa familiar, estou preocupado com a minha empresa, de fato, como empreendedor. Nós temos a responsabilidade que vai além da gestão financeira. Nós temos a responsabilidade de cuidar do legado da família. É um fato. E aí entra a pergunta, deveria ser, o que é o legado que você quer se preservar? Perfeito. O que você quer preservar na sua família, como você quer ser lembrado? Parece um negócio muito meio de não é não, mas é importante. Abstrato, mas muitas das conversas que eu tenho com clientes, uma foi engraçada, era uma segunda-feira de tarde, e a gente entrou nesse tópico, foi uma provocação super pertinente, e ele falou, olha, eu vou ter que tomar um uísque hoje, eu sei que é segunda-feira, mas cara, você está realmente me botando uma visão de vida que eu nunca me atentei, nunca me preocupei no dia seguinte que eu não estiver mais aqui, como a minha mulher vai lidar com isso, como meus filhos. Hoje eu tenho a capacidade de organizar, por que eu não estou fazendo isso? Né? E eu acho que o papel do assessor entra exatamente em fazer as perguntas certas, entender. Então é por isso que eu vejo o mercado brasileiro muito atrasado, porque ninguém tem esse tipo de conversa. Falamos muito aqui das famílias, do mercado, mas eu quero saber um pouco de você, dos próximos passos da Oyster. Quero entender, a gente fez parte da primeira turma, né, com muito orgulho e honra, foi super legal. E como é que esse projeto tem se desenvolvido? O que você pode falar de próximos passos? Quantidade de pessoas já participaram, um projeto que começou com tudo e fico muito feliz e torcendo por você também. Vocês participaram do início, né? Estava lá comigo. E é o que eu digo de amizade e o relacionamento profissional que se confundem e ao mesmo tempo andam juntos. Então, só agradecer a amizade da Critéria e sua, Rafa. E hoje estamos em julho de 2026 e a Oyster acabou de completar 1 ano de vida. Legal. Nós temos apenas um produto até ontem, que é a Oyster Premium. A gente formou um pouco mais de 200 pessoas nesse produto. E amanhã nós estaremos lançando 2 novos produtos, que é o Oyster Access e o Oyster Gold. São 2 produtos que entrarão no nosso site, que entrarão na nossa oferta de formas de conseguir impactar a vida do próximo. O meu legado, o meu objetivo com a Oyster é realmente impactar a vida do próximo, é fazer com que a profissão do assessor, do consultor, do estrategista de investimento, do financial advisor, como você falou, que são nomes diferentes, mas no final do dia para o mesmo objetivo, é impactar positivamente a vida de cada uma dessas pessoas, é fazer com que seja uma carreira e uma profissão respeitada no Brasil, é trazer um pouco mais do regulador para que tenha uma barreira de entrada saudável, para que tenha uma preparação ao longo do relacionamento desse profissional com o cliente, para que esse profissional realmente tenha uma legitimidade, um conhecimento técnico no que ele está oferecendo, que seja menos meta e mais legítimo. Então eu tenho esse objetivo. E pessoalmente, com relação à Oyster, se você me perguntar o que é sucesso, qual é o sucesso da Oyster? O sucesso é quantas pessoas eu pude trazer comigo para uma plenitude, para um sucesso financeiro maior. Se você me perguntar o que eu lembrarei da minha trajetória daqui a muitos anos, quando eu tiver sido promovido, talvez eu não lembre dos 2 bi de carteira que eu tive,
Talvez eu não lembre que eu fui head, CEO, fundador. Eu quero lembrar de quantas pessoas de fato eu pude impactar positivamente a vida. E esse legado, esse ensinamento, esse exemplo para os meus filhos e para o próximo, para incentivar que mais e mais pessoas possam fazer isso, é o que realmente me levanta da cama, me faz levantar da cama todo dia com vontade de fazer acontecer. Não sou uma ONG, quero ganhar muito dinheiro e quanto mais dinheiro eu fizer da forma certa, mais gente eu vou ajudar. Mas hoje a Oyster tem, então, basicamente 3 produtos. O Oyster Access, que é o produto de entrada. Aliás, eu quero fazer com que o Oyster Access seja um produto obrigatório para todos os profissionais de investimentos do Brasil. Seja você com experiência, com anos de carreira, seja você fazendo transição de carreira, seja você um novo entrante, o meu sonho, o meu objetivo é fazer com que o Oyster Access seja um produto obrigatório para todo e qualquer assessor, consultor e financial advisor do Brasil. Obviamente é um sonho legítimo, audacioso, não tão fácil, mas que conforme a gente vai fazer um trabalho bem feito, eu acredito que é possível chegar lá. E aí, conforme você quer evoluir um pouco na implementação do método, a gente leva para Gold e vai levando para outros produtos. Você comentou de um filme passando pela sua cabeça, né? E eu lembro de um almoço que a gente teve aqui em São Paulo e você falou, olha, eu tô com essa ideia. E realmente deu para ver o brilho nos seus olhos falando do projeto, cara. Foi assim, foi muito legal de ver. A gente estava ali no Rancho Português, você lembra? Eu e você. Lembro disso. É muito legal quando a gente vê isso nas pessoas, né? Realmente, você vai falando aqui eu sei que é verdade, né? Esse propósito que você tem, você não precisaria fazer esse movimento na sua carreira. Então, eu tenho certeza que é isso que vai fazer a Oyster ter ainda mais sucesso. Não só pelo cara brilhante que você é, mas Obrigado. eu tenho certeza que isso te move e eu adoro fazer parte, te acompanhar e que isso aqui seja só mais um degrau aqui, que a gente possa fazer muitos outros e ir acompanhando a história da Oyster juntos aqui com a Critéria. E a recíproca é verdadeira. Também você tem que ter muito orgulho de tudo que você e os seus sócios estão criando, que é uma história muito bonita. Obrigado. Obrigado. Valeu.